Minha irmã queimou meu vestido faltando um mês para meu casamento para arruiná-lo, mas depois de mandar fotos sem roupa ao meu noivo, o noivo dela cancela o casamento. Tenho andado por alguns subs do Reddit já faz um tempo, mas nunca com a intenção de escrever a minha própria história. Eu não achava que tinha uma irmã digna de história, mas aqui estamos. Eu vou me casar em menos de um mês com um noivo incrível, que é o amor absoluto da minha vida. Eu poderia contar para vocês tudo sobre o quanto eu amo esse homem e o quanto eu quero me casar com ele o quanto antes, mas não vou entrar nisso agora. Este post não é sobre o meu relacionamento com o meu noivo, é sobre a minha irmã e a minha relação com a minha família. Há mais ou menos uma semana, eu cheguei em casa e encontrei meu vestido de noiva destruído. Ele estava jogado no quintal da frente depois de ter sido parcialmente queimado. Você não chega do trabalho esperando dar de cara com uma cena dessas. Não tenho vergonha de admitir que eu chorei quando vi aquilo. Eu não tive coisas boas enquanto crescia, e esse vestido de noiva provavelmente era a melhor coisa que eu já tinha recebido na vida. Foi minha avó que comprou o vestido, porque de outra forma seria impossível eu ter algo assim. Quando eu me acalmei, fiquei quebrando a cabeça para entender quem fez isso e por quê. Eu não tinha mexido com ninguém e pouquíssimas pessoas tinham acesso à minha casa. Eu e meu noivo tivemos que revisar as câmeras de segurança para descobrir quem tinha feito. A culpada por tudo isso é a minha irmã mais velha. O vídeo mostrava ela claramente entrando na minha casa, saindo com o vestido e depois colocando fogo nele. E ela ficou ali, olhando o meu vestido queimando. Quando teve certeza de que não tinha como salvar, ela apagou o fogo e simplesmente foi embora. Assim que eu vi as imagens, eu fiquei furiosa com ela e com meus pais. Eu nunca tive uma boa relação com a minha irmã, mas isso aqui passou completamente do limite. Eu liguei imediatamente para os meus pais e contei o que ela tinha feito. Eu sabia que a minha irmã só teve acesso à minha casa usando um jogo de chaves de emergência que ficava com meus pais. Eles eram os únicos com uma cópia extra, e essa era a única forma dela ter entrado sem arrombar a fechadura. Sim, eu estava com raiva deles, porque mesmo que não tenham sido eles que incendiaram o vestido, deram as chaves para ela sem nenhuma razão aparente. Eles começaram a diminuir o que a minha irmã fez. Não me surpreendeu tanto, porque a minha irmã é a filha dourada dos meus pais, e eles sempre arrumam desculpas para ela. Se a minha irmã não passava numa prova na escola, então eram os professores malvados que conspiraram para roubar a felicidade dela. Se o garoto de quem ela gostava convidava a outra para o baile, então ele precisava de óculos, porque não conseguia enxergar o quanto a minha irmã era linda. Se a minha irmã tropeçava na cidade, então a prefeitura tinha que consertar aquilo, porque os 2 pés tortos dela não poderiam ser os culpados. Até então eram coisas inofensivas, mas isso aqui era outro nível. Eu estava muito perto do meu casamento e consertar aquele vestido era impossível. Eu teria que mudar o tema inteiro da cerimônia para um casamento de Halloween para aquele vestido fazer sentido. Por sorte, a minha avó interveio e me comprou outro vestido. Ela sempre brigou com meus pais por mimarem a minha irmã, então ela sabe como é a nossa dinâmica. Depois de ouvir o que a minha irmã fez dessa vez, a minha avó ficou absolutamente furiosa. Ela ficou tão revoltada que fez algo para punir a minha irmã. Para vocês entenderem, a minha avó estava pagando uma parte do casamento, além do meu vestido. Ela estava fazendo a mesma coisa pela minha irmã, que vai se casar 6 meses depois de mim. Mas quando a minha avó soube do que aconteceu, decidiu não dar nenhum dinheiro para minha irmã. Em vez disso, deu tudo para mim. A minha irmã, claro, não ficou nada feliz com essa decisão de última hora. Só que eu não tenho nenhuma simpatia pela minha irmã nem pelos meus pais. Ela fez o que fez, agora aguente. Eu até ofereci meu primeiro vestido para ela para economizar custos, mas isso não pareceu agradar muito. Ela disse que não ia usar aquilo no casamento dela. Eu falei para os meus pais tentarem convencê-la, porque ela podia usar um vestido criado por ela mesma e seria a coisa mais original do mundo. Mas nenhum dos 3 achou isso aceitável. Claro, queimar o meu vestido pelo motivo que ela fez, isso sim é aceitável. Até agora ela não me deu nenhuma desculpa do porquê fez isso, e eu também não espero nenhuma. Pelo jeito, a minha irmã é uma pessoa completamente desequilibrada. Outra coisa que eu fiz foi contar para todo mundo que foi a minha irmã quem fez aquilo. Eu sei que meus pais queriam manter em segredo. Justamente por isso eu fiz o contrário. Eu tô fazendo o oposto do que eles querem. Então, quando eles disseram para eu não aumentar o assunto, eu fui direto na polícia e fiz um boletim de ocorrência contra a minha irmã usando as gravações do meu quintal onde ela cometeu o crime. Eu não sei se dá para esperar muita coisa disso, porque a mulher que registrou minha ocorrência disse que 80% desses casos são tratados como problema de família e não dão em muita coisa. Pelo menos isso me ajuda a dormir à noite. Saber que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance é tranquilizador. Edição. A minha irmã quer um casamento grande, então o dinheiro da minha avó é importante para ela. Ela não consegue bancar um casamento grande sozinha. Por isso, meus pais e a minha irmã dizem que eu estou tentando fazer com que o casamento dela seja cancelado. Eu, sinceramente, acho que é ela quem está tentando fazer com que o meu casamento seja cancelado. Eu não incluí isso no meu post inicial, mas ela odeia o fato de eu me casar antes dela. Do nada, ela ficou noiva justamente um mês depois de eu anunciar a data do meu casamento. Depois, ela marcou a data dela um dia antes da minha. Ela estava desesperada para casar antes de mim e me ofuscar de todas as formas possíveis, mas chegou tarde demais. A maioria dos locais já estava ocupada. Ela teve que adiar o casamento por meses, porque não tinha opção.
Ela ficou emburrada por causa disso, só que eu não dei muita importância porque a minha irmã é uma rainha do drama e gosta de ser o centro das atenções. Meus pais continuam incentivando o comportamento dela porque me amam menos do que amam ela. Eles chegaram a me pedir para eu dar para minha irmã a minha data e o meu local de casamento, porque é injusto eu me casar antes dela. Eles disseram que estavam decepcionados comigo quando eu me recusei a fazer o que queriam. Eles nem demonstraram muito interesse no meu casamento, enquanto se matam para ajudar a minha irmã a planejar o dela. De novo, isso não me surpreende, porque eu sempre fui a filha deixada de lado, cujos sentimentos não importam. A minha irmã sabe que vai se safar não importa o que faça, e por isso ela não pensou duas vezes antes de tentar arruinar o meu casamento. Ela tinha que ser a primeira a casar e tinha que ter um casamento maior do que o meu. Eu não me importo se o casamento dela for melhor que o meu. Ela pode ter todos os holofotes que quiser. Eu só queria que o meu casamento desse certo do jeito que a gente tinha planejado, mas a minha irmã não estava feliz por eu estar feliz, então ela não ia ficar de braços cruzados. É uma motivação estúpida, mas é o que eu consigo imaginar agora. Agora eles querem que eu ajude a amenizar as coisas com a minha avó, que eu perdoe a minha irmã e que a minha avó volte a pagar a parte dela no casamento. Eles também estão muito irritados por eu ter contado para todo mundo o que aconteceu, sem nem falar do boletim de ocorrência. Mas, depois de me sentir mal por um tempo por causa do que ela fez, eu acho que isso me deu força para me sentir muito melhor. Sempre tem algo satisfatório quando pessoas estúpidas como a minha irmã recebem uma dose do próprio veneno. Eu sei que é errado sentir satisfação com a desgraça dos outros, mas no caso da minha irmã, eu adoro. Atualização 1. Acho que alguns de vocês já tinham apontado isso. A minha avó não gosta nem um pouco da minha irmã. Ela ama porque é neta dela, e tenta não fazer diferença na hora de pagar pelos casamentos das netas. Mas a minha avó sempre disse que odeia a personalidade da minha irmã, e esse comportamento dela de achar que tem direito a tudo. Desde a minha publicação, eu tive várias conversas tanto com o meu noivo quanto com a minha avó sobre esse assunto, e sobre o que deveríamos fazer depois. O meu noivo é categórico, ele não quer meus pais nem a minha irmã no casamento, de jeito nenhum. Mas, sendo o homem incrível que ele é, ele deixa a decisão final nas minhas mãos. A minha avó já me disse que vai ficar do lado de qualquer decisão que eu tomar, porque no fim das contas é o meu casamento. A minha irmã já está claramente desconvocada do casamento. Ela se desconvidou no dia em que queimou o meu vestido. Mas como essa decisão é minha, eu também decidi não convidar os meus pais. Eles não fizeram muita coisa além de defender a minha irmã. E eu não quero que, nem no dia do meu casamento, eles fiquem insistindo para eu convidar ela porque é família, porque é minha irmã e porque isso vai deixar ela triste. Eu sou a pessoa que melhor conhece o comportamento dos meus pais. Então, sem eles no casamento, todo mundo vai ser mais feliz. Até os funcionários do local vão trabalhar com menos estresse sem meus pais criando drama. Os lugares deles já estão pagos, então agora só falta a gente encontrar quem vai substituir, para não desperdiçar. Eu disse para minha avó que ela podia convidar uma ou duas amigas para se divertir, e meu marido já tem em mente alguém para ocupar outro lugar. Agora só falta eu comunicar as novidades para os meus pais e para minha irmã. Quanto ao processo, a minha irmã tem uma audiência marcada com um juiz daqui a algumas semanas, e provavelmente vai ser obrigada a pagar pelo vestido. Não, ela não vai ser presa por destruir um vestido, mas vai viver na própria prisão mental quando não tiver dinheiro para o casamento dela e ainda tiver que gastar com um vestido caro. Além disso, eu não quero pagar com meus impostos para ela ter estadia grátis na cadeia. Atualização 2. Liguei para os meus pais para dizer que eles não estavam convidados para o casamento e para que eles informassem o mesmo para minha irmã. Eu teria feito isso pessoalmente, mas ela me bloqueou. Também aproveitei para avisar que se eles tentassem qualquer coisa naquele dia, haveria consequências. Nada de somos família, não precisamos de convite. Se eles aparecessem no meu casamento, eu mandaria tirar eles de lá na marra. Meus pais tinham uma desculpa para todo o comportamento horrível deles. Segundo eles, a minha irmã já estava buscando ajuda profissional há um tempo porque não consegue ser feliz. Ela está deprimida e nem sempre toma as melhores decisões. Eles disseram que aconteceram algumas coisas com o noivo dela e que ela chegou no limite no dia em que decidiu queimar o meu vestido. Segundo eles, ela deve ter pegado a chave sem a permissão deles, porque não foram eles que deram para ela. Mas como não encontram as chaves, é possível que algo assim tenha acontecido. Eu nem perdi tempo acreditando nessa história, nem pedindo que me devolvessem as chaves. Eu já troquei as fechaduras depois do incidente. Eu não ia correr o risco de existirem mais cópias. Eles estão certos de que não convidar a minha irmã só vai piorar os problemas mentais dela. Eu respondi que isso aqui é o meu casamento, não uma reunião de autoajuda. Além disso, a minha irmã me bloqueou. Eu não vejo como ela poderia estar interessada em ir à minha festa. No fim das contas, eu acho que os únicos que correm o risco de surtar com isso são os meus pais. Para minha irmã, isso deve ser o de menos, e eu até acho que estou fazendo um favor. Se ela se incomodava tanto com o fato de eu me casar antes, eu duvido que ela goste da ideia de ter que assistir a isso ao vivo. Meus pais aceitaram não causar drama até o casamento, e também não aparecer. Mas disseram que eu tinha que ajudar a minha irmã a consertar a relação com a minha avó.
Foi aí que eu comecei a ficar muito irritada. Eu disse que o dinheiro é da minha avó e ela faz o que quiser com ele, e que eu não sou a ONU. Se eles queriam que a avó gostasse mais da minha irmã, podiam começar tentando fazer com que ela não fosse uma egocêntrica incendiária. Meus pais são meus pais, então eles dobraram a aposta e disseram que eu estava sendo extremamente injusta. Eles tiveram a audácia de dizer que tinham deixado passar o favoritismo da minha avó por mim, mas que agora eu estava sendo uma bruxa por fazer com que ela tirasse os fundos da minha irmã. Eu respondi que eu me importava muito pouco com o que eles achavam e que nada do que eu decidi sobre meu casamento estava aberto à discussão. Se eles não gostavam da minha posição em relação à minha avó e à minha irmã, problema deles. Mas se eles colocassem um único pé no meu casamento, aí sim eles iam descobrir o verdadeiro terror. Daqui pra frente, eu já não me importo se eles acham justo ou injusto o que a minha avó fez. Eu não penso por ela, e eu nem sequer sugeri que ela fizesse isso. Se a minha avó não gosta tanto da minha irmã, é porque ela viu como a minha irmã foi criada como uma mimada a vida inteira. Eu também dei um conselho. Não mexam com a minha avó. Ela costuma ter pavio ainda menor do que o meu, então eu não acho que pressionar demais vai ajudar em nada. Eles podem aceitar meu conselho e deixar a poeira baixar, ou podem fingir que não ouviram e terminar de estragar tudo de vez para eles e para minha irmã. Eu sinceramente não me importo, mas se der, eu preferia menos drama. Eu não sei o que eu vou fazer caso eles tentem alguma coisa no meu casamento. Eu ainda não pensei melhor nisso, mas não é processo, como algumas pessoas sugeriram. Aqui, processar alguém não é tão simples como nos Estados Unidos. Primeiro, porque precisa ser um caso extremamente grave. E segundo, porque o boletim de ocorrência já serve para conseguir uma compensação financeira, sem ter que contratar advogado. O juiz vai analisar as provas apresentadas e determinar uma compensação econômica compatível com as circunstâncias. Atualização 3. Aconteceu mais uma coisa e agora eu tô fervendo de raiva. Eu esperava não precisar fazer outra atualização aqui, mas Deus aparentemente me odeia o bastante para mandar mais drama para minha vida. Ontem à noite, a minha irmã mandou mensagens extremamente inapropriadas pro meu noivo. Ela não só disse que ele estava cometendo um erro ao se casar com a irmã mais gorda, como também mandou algumas fotos dela de lingerie para ele comparar. Ela escreveu: "Aqui você pode ver o que está perdendo. Essa idiota mandou esse tipo de coisa pro meu noivo, esperando que ele não me mostrasse. Eu sempre acho curioso quando as pessoas fazem algo errado e, em vez de parar, vão lá e tomam decisões ainda piores. Não satisfeitas com o que já fizeram, elas querem se afundar ainda mais. O meu noivo me mostrou essas mensagens imediatamente, mas eu fiquei com tanta raiva dessa vagabunda sem noção que parecia a promoção de Black Friday, porque tá sempre em oferta, que eu tive vontade de ir lá e dar uma surra nela para ela repensar a vida. Só que o meu noivo me trouxe de volta para a realidade e simplesmente respondeu para minha irmã, dizendo que aquilo era completamente inapropriado e que ele não tinha o menor interesse nela. Ele também disse que, na verdade, odeia ela. Meu noivo é um cara direto, sem paciência para idiotice. Você pensaria que essas mensagens já seriam uma pista, mas não. Essa bruxa, então, mandou para o meu noivo uma foto completamente nua com a mensagem: "Ainda acha que me odeia?" A minha irmã já passou de todos os limites da loucura. Mais dois podem jogar esse jogo. Vamos ver o quanto ela gosta. Não, eu não vou mandar fotos minhas nua pro noivo dela, mas eu penso sim em mandar pro noivo dela as coisas que ela manda para outros homens e vamos ver o quanto ela gosta de brincar com fogo. Depois ela ainda vai me agradecer quando perceber que o casamento dela acabou de vez e que agora ela não vai mais precisar gastar um monte de dinheiro. Atualização 4. Depois da minha última atualização, muitos de vocês comentaram que eu deveria postar as coisas que a minha irmã mandou, mas eu não ia fazer isso quando aqui é considerado crime publicar esse tipo de coisa sem o consentimento da pessoa. Teria sido interessante, mas a minha conta nas redes sociais teria caído em menos tempo do que você leva para ler isso, além de eu estar encrencada legalmente agora. O que eu fiz foi entrar em contato com o noivo dela, como eu disse que faria no post anterior, e contar tudo o que estava acontecendo. Eu não tinha certeza do que ele faria com essa informação. Eu, no lugar dele, provavelmente terminaria. Mas pelo menos eu queria que ele colocasse a cadela dela na coleira de uma vez. Eu estava com muita raiva, e o meu noivo teve que esconder as chaves do meu carro para eu não sair e ir lá arrebentar a cara dela depois do que ela fez. Algumas pessoas comentaram que eu sou violenta por pensar assim, mas literalmente ela estava mandando nudes pro meu noivo. Eu não ia sentar para tomar um chá e chegar numa resolução amigável. Eu também não ia quebrar o bule na cabeça dela com água quente e chá dentro. Enfim, vamos chamar o noivo da minha irmã de Jack aqui. Não é o nome real dele. O Jack parece um cara normal, o que por si só já é um mistério e dá para analisar porque ele acabou com a minha irmã. Eu sempre me perguntava o que ele via na minha irmã, que é um desastre ambulante. Aconteça o que acontecesse, eu tinha certeza de que ele merecia saber o que estava rolando. Então, na verdade, foi o meu noivo que ligou pro Jack e pediu para ele vir até a nossa casa para uma conversa, e disse para ele não comentar nada com a minha irmã. Ele pareceu confuso, mas aceitou. Bom, ele veio e a gente mostrou para ele todas as provas que a gente tinha no celular do meu noivo. Doeu ver o rosto do Jack desabar do jeito que desabou. Ele ficou completamente destruído com o que viu.
Ele também não sabia nada sobre o vestido nem sobre os problemas legais da minha irmã. A gente teve uma conversa longa e ele me disse que não fazia ideia do quanto a minha irmã me odeia. Ele já tinha algumas dúvidas quando a minha irmã praticamente obrigou ele a pedir ela em casamento e casar logo, ou então ela terminaria com ele. Ele sabia que eu me casar antes dela foi um baque enorme para minha irmã. O Jack queria se casar com ela um dia, mas ele foi pressionado a pedir antes de estar pronto. Esse ultimato da minha irmã fez ele pedir, mas ele se sentia muito inseguro com tudo isso. Pelo visto, a minha irmã não tem o menor respeito por ninguém na vida dela, com exceção dos nossos pais. Eu ainda não consigo acreditar que ela realmente deu um ultimato para ele casar. E depois ela foi lá e tentou trair ele indo atrás do meu noivo. Eu sinto nojo dela agora. O Jack também pá com o mesmo nojo da minha irmã. Ele disse que vai cancelar o casamento e terminar com ela. Ele tem amor próprio e não vai ficar com uma vagabunda. O meu noivo até falou para ele que ele tinha desviado de uma bomba nuclear. Nós três sentamos e conversamos um pouco mais antes do Jack ir embora. Depois, eu e meu noivo fomos até a casa da minha avó e contamos tudo para ela. A gente não mostrou o nude da minha irmã porque eu tenho quase certeza de que a minha avó teria um troço. Ela viu as mensagens de texto, e eu só disse que a minha irmã mandou pro meu noivo uma imagem extremamente inapropriada, deixando o resto para a imaginação dela. A minha avó já era adulta quando essas coisas de mandar fotos sem roupa viraram moda, mas ela não é burra. Ela entendeu. Nossa, eu achava que eu tava com raiva da minha irmã, mas a minha avó tá pronta para fazer teste pros Cavaleiros do Apocalipse. Depois de xingar minha irmã tanto quanto eu, ela me disse que tá pensando seriamente em cortar da vida dela a minha irmã, meus pais e qualquer pessoa que defenda eles para sempre. Ela tá convencida de que quer apagar a minha irmã da existência. A minha avó continua extremamente furiosa e disse que não existe a menor chance, nem no inferno, de ela dar mais um centavo para minha irmã. Eu ainda não contei nada para os meus pais, porque, sinceramente, eu não quero mais falar com eles. Eu sei que eles vão inventar mais desculpas para ela. Talvez ainda coloquem a culpa em mim e digam para eu consertar as coisas pela minha irmã. Eu só não quero lidar com esse drama. Eu sei que o Jack vai ter que falar com a minha irmã mais cedo ou mais tarde, então eu vou me focar nesse momento. Não tem como eu adiar o meu casamento por causa de ninguém. Eu já perdi tempo demais com essa porcaria. Eu vou voltar aqui e fazer outra atualização para vocês depois, mas eu não acho que vou aparecer por aqui por um bom tempo. Atualização 5. O tempo voa. Eu estive muito ocupada neste último mês, então vocês precisam entender por que eu não tive tempo de entrar no Reddit. Para falar a verdade, eu dei mesmo um tempo do Reddit por um período e prometi voltar quando as coisas estivessem melhores. Eu não queria entediar vocês com mais um dos meus desabafos agora que eu tô num lugar muito melhor do que antes. Todos os votos de vocês realmente chegaram até mim e eu tô muito mais feliz agora. Agora eu tô oficialmente casada com o meu marido. Eu sei que vocês estavam super preocupados de que o meu casamento fosse arruinado pelas loucuras da minha família. Por sorte, não aconteceu nada. Isso me poupou de ter que pensar nas consequências para os meus pais. Todo o drama aconteceu antes do dia do casamento em si, então, de alguma forma, o meu dia especial foi salvo. Eu não estava muito certa de que a minha família não fosse causar problema, então eu contratei segurança extra e todo o pacote. Mas no fim, eu nem precisei. Agora vamos falar de todo o drama que aconteceu. Vai deixar vocês felizes saber que o karma acertou a minha irmã e acertou com força. Um dia depois da minha publicação, a minha irmã apareceu na minha casa para gritar sobre como eu destruía a vida dela. O Jack já tinha avisado o meu marido do que estava vindo, mandando uma mensagem minutos antes para nos alertar do tsunami. Então nós estávamos preparados. E sim, foi um tsunami completo, porque a minha irmã estava chorando e cuspindo na nossa varanda enquanto dizia que eu era inútil. A minha irmã é mimada e delirante demais para aceitar a realidade. Ela continuou gritando, chorando e surtando na minha porta, enquanto também tentava entrar à força. O meu marido não tinha tempo para a idiotice dela, então ele simplesmente chamou a polícia. Os policiais não prenderam ela, mas expulsaram ela da nossa propriedade com um aviso bem severo. Ela embora, mas isso não parou a loucura. Essa mulher burra entrou na conta dela e publicou um post tentando virar o jogo. Ela disse que eu tentei seduzir o homem dela e acabar com o noivado porque eu tinha tanta inveja dela. Infelizmente para ela, eu já tinha feito uma publicação antes por causa do aviso do Jack, porque eu já esperava que em vez de vir na minha casa, ela fosse postar alguma coisa assim. No fim, ela fez mesmo, só que antes veio me atormentar pessoalmente. Meus pais tentaram falar comigo usando outros números porque os deles já estavam bloqueados, mas atender uma única ligação foi suficiente para eu saber que eram eles. O meu marido acabou comentando no post da minha irmã, que já não estava com boa repercussão, contando para todo mundo a história completa e compartilhando as capturas de tela que a gente tinha. Não, a foto nua não foi exposta. Por fim, ela apagou a publicação depois que o Jack deixou um comentário confirmando tudo e dizendo que foi por isso que o casamento e o relacionamento deles estavam cancelados para sempre. A publicação prejudicou a minha irmã. As pessoas começaram a chamá-la de tudo quanto é nome e até a envergonhar publicamente. Se você acha que eu chamar ela de suripanta, que é a minha versão leve do que eu realmente penso dela, você não ia querer saber o que as pessoas pensam de uma mulher como a minha irmã. O Jack saiu do apartamento que eles alugavam e foi morar com um amigo.
A minha avó me disse que desde então, os meus pais têm tentado com que ela me obrigue a perdoar eles. A minha avó tá bem longe de ser gentil com eles, mas os meus pais estão engolindo todos os insultos dela e continuam insistindo. Para ser sincera, eu já não me importo. Mesmo que eles estejam realmente arrependidos agora, eu não poderia me importar menos neste momento. Eu vou manter contato zero com eles e com a minha irmã para sempre. Uma coisa que eu posso dizer é que fico feliz que meus pais e a minha irmã não tentaram causar drama no meu casamento. Talvez porque eles saibam que não dá para cair mais baixo. Eles fizeram tanta coisa em tão pouco tempo que talvez nem queiram sofrer mais. Enquanto eles se mantiverem longe de mim, eu vou ser uma mulher feliz. Eu tenho uma família nova com o meu marido, então não é como se me faltasse nada. Meus sogros são pessoas incríveis e me receberam na família de braços abertos. Então eu vou ficar com a minha família nova e com a minha avó e tentar construir uma vida melhor para mim. Ainda falta a audiência com o juiz, que vai acontecer daqui a pouco. Eu prometo trazer pelo menos mais uma última atualização sobre isso, se não acontecer nada de novo e delirante com a minha família. Atualização 6. Antes de contar para vocês o que aconteceu com o juiz, eu quero falar sobre o que meus pais e a minha irmã tentaram fazer com a minha avó. Eles quiseram argumentar diante de um juiz que a minha avó não está apta a morar sozinha e que eles queriam assumir os cuidados dela. A minha avó pode ser uma mulher idosa, mas ela consegue chutar a bunda deles em qualquer dia da semana, e de fato já chutou. Ela não só conseguiu a nossa versão local de uma ordem de restrição contra meus pais e a minha irmã, como também conseguiu uma procuração/autoridade legal que impede meus pais ou a minha irmã de tomarem qualquer decisão importante por ela. Caso ela fique incapacitada de decidir por conta própria, quem toma as decisões é um familiar e, em última instância, sou eu. Ou seja, se a minha avó entrar em coma, eles não podem decidir desligar ela. O máximo que eles vão receber é menos do que o mínimo como herança, o equivalente aqui à nota de menor valor. Com isso, eles não conseguem contestar o testamento, porque pelo menos receberam alguma coisa. Além disso, como eu já tinha antecipado antes, a minha avó não quer saber absolutamente nada deles. Ela já tinha pedido para qualquer parente não convidar ela se meus pais ou a minha irmã tivessem convidados, e com a ordem de restrição, isso virou questão legal. Mas agora ela não quer saber deles de jeito nenhum, nem se espirrarem. Ela quer um filtro em que, se acontecer qualquer coisa com eles, ela prefere que não contem para ela. Ponto final. Não importa o quão sério seja. Agora sobre a audiência com o juiz. A minha irmã foi obrigada a pagar o valor do vestido e uma compensação menor por ter invadido a minha casa, além de ter que repor o gramado que ela queimou quando fez aquilo. A boa notícia para ela é que, além do gasto com o vestido, ela não tem casamento para gastar dinheiro no momento. O ex-noivo dela jogou uma bomba de fumaça e sumiu. Ela não conseguiu de jeito nenhum entrar em contato com ele. Pelo que eu soube, ele ficou mudando de casa em casa e agora encontrou um lugar só dele, um lugar que a minha irmã não conhece. Depois de toda essa confusão, também me deixaram em paz. Eu já não posso fazer nada para mediar entre eles e a minha avó, então não existe motivo para me encherem mais. Eu acho que meus pais acabaram assumindo os gastos da minha irmã porque eu duvido que ela tenha esse dinheiro, e sinceramente isso não me importa, porque enquanto o dinheiro seja pago, não importa de onde veio. Dinheiro que, inclusive, eu devolvi para minha avó, porque ela já estava fazendo demais só por ter reposto o vestido quando a culpa nem foi dela. Agora tudo está voltando ao normal, tudo voltando a ser como deveria ter sido.